Olá! Prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na terceira parte, Preces por Outrem, ao tema Prece pelos Inimigos do Espiritismo. Allan Kardec inicia, antes do prefácio, colocando algumas passagens do Novo Testamento, contido em Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12, e também em Mateus capítulo 10, versículo 28, que ele cita depois no texto do prefácio. O prefácio consiste de um texto longo, com 6 parágrafos, sendo que no primeiro parágrafo ele fala sobre liberdade. No segundo parágrafo ele fala sobre o Espiritismo. No terceiro parágrafo ele fala sobre a perseguição. E nos 3 últimos ele fala diretamente aos espíritas, para depois então apresentar uma sugestão de prece em 3 parágrafos. Esse texto ele é muito oportuno, porque diz respeito a muitas ocorrências que nós estamos vivendo na Terra, especialmente no Brasil, episódios que estão relacionados com esta lição. Então eu vou fazer uma leitura integral e nós vamos constatar como é atual esse texto. Olha só, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito de todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Na época de Allan Kardec havia muita perseguição da religião predominante, a ideia nova do Espiritismo, que colocava em xeque a doutrina que predominava na época. E os seus seguidores, então, para a defesa das suas ideias, passaram a perseguir ferozmente, podemos dizer assim, o Espiritismo e os espíritas, especialmente Allan Kardec. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu ou adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira?
Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Hoje em dia, nós temos a perseguição fundamentado em ideologias materialistas que perseguem os espiritualistas de toda ordem. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabridamento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora é porque o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o foi por cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião das famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. É uma prática que nós vemos nos dias de hoje. Há um episódio muito interessante que Kardec relata no que está escrito no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre a minha missão. Olha sobre como ele fala da experiência que ele teve, das perseguições. Ele escreve isso no ano de 1867. No ano de 1856, 11 anos antes, o Espírito da Verdade já tinha advertido a ele que tudo isso aconteceria. Então, 11 anos depois, ele deixa esse relato. Olha só. Fui alvo do ódio de inimigos intransigentes, da calúnia, da inveja e do ciúme. Infames libelos foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram adulteradas. Fui traído por aqueles em quem mais confiava e pago com ingratidão por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os meus sectários eram pagos com o dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Não tive mais repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho. Comprometi a saúde e arrisquei a vida. É interessante notar que este relato de Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e ele ainda nessa época não tinha publicado a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ele publicou esse livro 2 anos depois deste relato. É interessante notar que este relato é muito parecido com o que Paulo de Tarso fez também na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27. Olha que interessante os paralelos
quando se trata de divulgar, como diz Allan Kardec aqui, ideia nova, grande e justa. Olha só. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei num abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Jesus já tinha advertido que haveriam aqueles que se envolvessem na divulgação, na vivência da ideia nova, grande e justa, sofreriam estas perseguições, essas dificuldades. É uma reação natural do ego que predomina em nosso planeta contra as ideias novas que nos afastarão do materialismo. E o materialismo reage. Em seguida, Allan Kardec apresenta no prefácio desta lição 3 parágrafos falando aos espíritas. Nós já vimos as consequências de sermos portadores de ideias novas, grandes e justas, como é o caso da doutrina espírita. Então ele fala aos espíritas, veja só. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estais com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos, e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. E prossegue. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. E, finalmente, mais uma exortação aos espíritas em face das perseguições diretas ou veladas. Olha só. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. É um texto extraordinário que diz respeito à psicologia humana na sua reação à transformação para a espiritualidade, apegados que nós somos aqui na Terra aos bens materiais, ao reino deste mundo. Quem então se arvora a prosseguir para o reino dos céus haverá de enfrentar lutas internas e externas, como é o caso deste relato. E então ele oferece uma sugestão de prece
Olha só. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Aí está. Nós que abraçamos esta ideia nova, grande e justa do Espiritismo, que venhamos a nos manter firmes e dedicados, porque essa luta facilita e induz os outros também a caminharem para a superação do domínio da matéria sobre o espírito e, por nossa vez, dominarmos no nosso íntimo o predomínio do ego sobre o self. Aí está, muito grandiosa esta lição. Nós voltaremos no próximo vídeo, prosseguindo no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na terceira parte, preces por outrem, com o tema Por uma criança que acaba de nascer. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.